The Walking Dead, temporada 9, episódio 15. E que grande acontecimento nesse episódio, vou falar daqui a pouco, porque eu tenho antes que avisar que esse vídeo é lotado de spoilers. Caso você não tenha assistido ao episódio e tá caindo aqui de balão, eu faço uma análise episódio a episódio de The Walking Dead, então esse daqui é, mais uma vez, lotado de spoilers, tá? Só fica agora quem puder assistir vídeo com spoilers, quem gostar e etc. Vamos lá, o episódio começa... É o episódio do massacre das estacas, né? Finalmente isso aconteceu. Para quem era leitor, para quem é leitor ou era leitor dos quadrinhos, isso já vinha se dando como prenúncio e finalmente aconteceu. Finalmente eu posso falar sobre isso sem que seja spoiler dos quadrinhos. É algo que eu preferi não falar, preferi nem sugestionar, nem nada. É um grande momento dos quadrinhos e você pode estar acompanhando, sei lá, ou pode ser um grande spoiler para a série, né? A questão é que na série a gente não sabia quem ia morrer e daí é um episódio muito interessante, pois fica brincando com o fã do quadrinho, com aquele que acompanha os quadrinhos, pois fica colocando alguns personagens que lá morreram aqui em posições, digamos que perigosas, posições arriscadas, né? Como, por exemplo, o rei Ezekiel, nos quadrinhos ele morre, e aqui eles escolhem matar o Henry para atingir tanto o rei, tanto a Carol, né, a rainha. Eu já adianto um pouquinho da minha opinião no final. Poderia ter morrido mesmo o rei e poderia ter morrido um personagem a mais, eu vou te dizer quem, e aí é um personagem igual aí nos quadrinhos, tá? Mas vamos lá. Aparecem os donos daquelas moedinhas de Hilltop, né? Eles tentam atrelar aquela moedinha à esperança. É um casal que, enfim, eles encontram o Hilltop e ela faz a moedinha de Hilltop até como símbolo de esperança. Sempre que há um aniversário, ela tá carregando na carroça ali várias moedinhas de Hilltop para a feira para trocar ou para vender. Trocar, né? Vender não faz sentido. Para trocar lá na feira do rei. A feira é aberta com o rei falando primordialmente sobre o Rick, ele que pregava essa ideia da união. Acho que falta uma palavrinha sobre o Carl, que também pregava muito disso, né? E ele fala do Rick no passado, ou seja, para ele o Rick morreu mesmo, mas que a Michonne e o Daryl não escutem isso, né? É mais ou menos essa ideia que eu tiro aí desse comecinho do rei falando, né? E o rei fala, é a segunda vez que acontece isso. Toda vida que o rei fala que não vai lutar, em seguida ele vai ter que lutar. Então ele fala que hoje nós não lutaremos, hoje nos uniremos, comeremos da mesma comida, etc. Mas daqui a pouco ele tá tendo que mais uma vez destacar um grupo aí para, no caso, salvar outra comunidade, né? Pois havia ali uma ameaça. Eles meio que mais tarde organizam aí esse conselho, organizam esse exército aí, mal formado, diga-se de passagem, eu digo já porque também, né? A gente tem o começo do mela-cuequismo do episódio que tenta, ele pega 80% ali pra esse mela-cueca, essa babação, essa lentidão, pra deixar a gente bem importado com o que vai acontecer, né? Com o que vai vir a seguir. E daí eles fazem isso com as irmãs se encontrando, o Henry encontrando com a mãe, a Michonne sendo recebida, né? Quando eu comecei a perceber que esse episódio era realmente o massacre das estacas, comecei a ficar com medo da Carol, porque a Judith fala assim, não, eu fiquei desenhando vocês por muito tempo. Eu, não, cara, a Carol, não. Não mate a Carol, não faz sentido e não faça isso, né? Faz parte da construção ali do suspense que a gente estava... do que algo que o fã dos quadrinhos já sabia que ia acontecer, né? Mas enfim, eles se unem, a feira serve de união, não só da união ali entre o comércio, mas também da união militar, né? Até que eles aprontam aí eles destacam um grupo de pessoas para ir salvar a outra comunidade. O Oceanside está aqui. Olha só, o Oceanside sendo lembrada, o Oceanside voltou e ela tá aqui. Então essa feira, ela tá servindo de união em várias coisas. E tem um negócio que a Michonne, nesse encontro, fala muito bem, colocando a Tara, colocando ela mesma, assim, no âmbito da hipocrisia, né? Ela fala que não sabe por que o Rick confiou nela. Lembre-se de onde é que ela veio, né? Ela também bateu no portão e foi bem recebida pelo Rick. Assim como a Tara, que veio do governador, né? Então ela coloca as duas em um status de hipocrisia e a partir daí qualquer coisa seria aceita facilmente pela Tara ou por ela mesma, né? Ela meio que completamente se desarma, o rei até fica feliz quando abre o plano. E daí eles selam o acordo justamente assinando ali a proposta de leis, né? As propostas de leis que, lembre-se, foi começado lá como ideia do Rick, a Michonne quem escreve e finalmente o rei Ezequiel
mantém isso como uma lembrança do Rick, como uma lembrança do passado e como uma lembrança do que o Rick via como a possibilidade do amanhã, né? Então eles selam aí esse acordo militar, que é, se atacarem uma comunidade, atacarão a todas, todas terão que revidar. Isso é importante para o que vem a seguir, pois a gente vai ver a decadência de algumas comunidades e a gente vai ver a possibilidade da série se tornar um pouco mais enxuta, o que eu acho bem interessante, né, em se tratando de questões financeiras, porque talvez venha a acontecer na 10ª temporada. E aí eu estou falando de algo que já foi apresentado nesse episódio, então eu chego já lá nisso também, tá? Agora eles tentam nos vender a possibilidade do Luke morrer. Nos quadrinhos o Luke morreu, então o Luke tá todo feliz, tem até a frase, o Luke nunca teve tão feliz quanto antes e tudo, e nessa cena tá o Alden, tá a Enid, e eu nem olho pra Enid, assim, eu nem coloco a Enid como possibilidade de morte, mas eu coloco o Alden como possibilidade de morte, mas não colocava a Enid de jeito nenhum, e pra mim, depois dessa cena eu tinha certeza do Luke, eles brincaram bastante com a gente, né? Na cena seguinte, eu fico em dúvida se a Yumiko ou a Magna vão morrer, uma das duas vai morrer, porque coloca ali as duas se relacionando, diretamente se relacionando, então tem o romance das duas, e aí eu digo assim, cara, não, uma das duas vai morrer, não pode, não é possível. Aí eu já fiquei em dúvida, não, então não vai ser o Luke, vai ser a Magna, ou pode ser a Yumiko, né? Yumiko estava muito participativa, então pode ser ela. Em seguida a gente tem um grupo formado e há dentro desse grupo um destacamento, né? Que é para farejar ali, para seguir uma trilha, um rastro que foi deixado ali, e aí vão os 4 melhores, vai a Yumiko, a Michonne, a Carol e o Daryl, todos juntos, e deixa o outro núcleo sozinho. Isso eu acho de uma conveniência absurda para preparar porque que esses 4 tem que assistir lá o massacre das estacas, né? Os melhores juntos não faz tanto sentido nesse aspecto aqui, nesse cenário aqui. Mas enfim, o quadrinho foi bem mais direto com relação a esse lance do massacre das estacas, né? O Carl tava do lado de lá, então o Rick, quem viu lá as cabeças empaladas e por aí vai, né? E ali eles encontram a armadilha, mais uma vez o Beta retorna e aí demonstra ali total domínio em controlar os zumbis, que eles chamam de guardiões. Nesse momento a série aposta numa solução de roteiro muito legal, que é o recurso da mudança do ponto de vista, né? Então quando muda o ponto de vista, a gente passa a ver o que ficou acontecendo dentro do reino e vemos a Alpha fingindo ali, a Alpha com a máscara, né? A lá Game of Thrones ali, com a máscara da personagem do início lá, e aí ela dentro, conhecendo um pouco da comunidade, conhecendo um pouco do reino, da vivência de cada um deles, enfrentando a filha, a Lydia, e a Lydia dizendo que não quer mais essa história com a mãe, sai fora mãe, não quero mais, tchau, né? Então a gente vê aqui o episódio dialogando com 2 mães perdendo seus filhos. No caso, a Lydia, a Alpha perdendo a Lydia e a Carol perdendo mais um filho, né? Perdendo agora o Henry, seu filho adotivo, e o Rei perdendo seu filho também, né? Em seguida, rapidinho, a Rosita e o Eugene conversam, aí eu fico naquela, vai o Eugene ou vai a Rosita para a estaca? Nos quadrinhos a Rosita quem vai, e dali me pareceu um desfecho para algum dos dois, mais uma vez a série brincando ali com o nosso brincando com o suspense, né, para quem já leu os quadrinhos. Voltamos para a Alpha, uma belíssima atuação, e o legal é que ela vê o Eugene e a Rosita, ou seja, vê os dois que invadiram o território, e talvez a partir daí ela comece a ter as ideias. Inclusive, nesse momento ela sai com o rei Ezequiel, e aí eu tive certeza que o rei morreria, mas não foi isso que aconteceu, né? Até escrevi aqui nas minhas anotações, eu disse, o rei com certeza agora vai para as estacas, e isso não aconteceu, ou seja, um belo roteiro que conseguiu nos enganar. Há uma coisinha dentro do cinema, antes da Alpha conversar com a Lydia e a Lydia negar a mãe dela, inclusive, ela estava assistindo um desenho animado que o personagem tirava a máscara. Então é uma referenciazinha aos sussurradores, esse lance das máscaras, né, que eles usam e coisa e tal. Temos um salto temporal para vermos a partir dos olhos do Daryl o que estava acontecendo no futuro. E aí, cara, 2 coisas. Ele vê a grande horda de zumbis que é dominada pelos sussurradores. Eu acho que essa horda nos quadrinhos é maior ainda. Se eu não me engano, é maior ainda. É muito grande, é muito grande. Acho que o dinheiro da série ainda não deixou eles fazerem um CGI gigantesco, mas para a próxima temporada tem que ter um CGI gigantoso, demais, assim, brilhantemente gigante, né? Mas enfim, é o suficiente por agora. Tanto assusta o Daryl quanto outra coisa que assusta também é que ela diz assim, eu vi como vocês vivem.
e nada que vocês fazem me interessa, assim. Ela é uma ameaça muito grande porque se eles não têm nada a oferecer, cara, ela pode destruir, dizimar, fazer o que quiser, porque aquele não é o modo de vida dela de jeito nenhum, né? E ela identifica o Daryl como alfa, tanto que ela destaca o Daryl lá do grupo e leva para mostrar ali, né, para mostrar toda a verdade. E também, eu achei que ela ia mostrar as estacas só para ele, mas na verdade junta o grupo todo e eles chegam juntos, né? E ali ela identifica o Daryl como alfa, e também é um recado da série dizendo que o Daryl sim vai assumir cada vez mais o protagonismo deixado pelo Rick, tá? Entra toda uma trilha sonora super triste, né, que vem preparando a virada. Em seguida mostra a Alpha chorando e matando a pessoa em seguida, pois a pessoa viu ela chorar, então ela não pode demonstrar fraqueza em nenhum momento, ela mata a sangue frio, tranquilamente. Justamente, mais uma vez, né, a aprimoração da bruteza, da brutalidade dessa personagem, que vem se colocando como já uma das vilãs mais importantes de The Walking Dead, também na série, não só nos quadrinhos, mas na série também. E aí a gente vê de fato quem que aparece nas estacas. Um deles, os relevantes, é o Cowboy. Isso me surpreendeu bastante, esperava que o personagem ficasse, cara, um personagem muito legal, o lance lá da chave de grifo, super legal. A Enid me surpreendeu demais, a Tara me surpreendeu muito, mas faz sentido, a Tara faz muito sentido, e finalmente o Henry, que aí eu acho que poderia ficar esses daqui, mas faltou a Rosita nas estacas, porque a Rosita geraria um conflito muito forte pro Padre Gabriel, pro Eugene, pro Siddiq e tudo mais. No caso, o Henry gera um conflito muito grande para Carol, pro Daryl e pro Rei Ezequiel. Então se eles resolvem matar a Rosita, além de chocar porque ela estava grávida, né, empalar a Rosita, geraria um conflito pro outro lado, então estaria todo mundo revoltado. Só que eu acho que a escolha deles aqui foi colocar justamente esse grupo que não se chocou tanto com as mortes, se chocou o suficiente, mas não se chocou tanto, colocar esse grupo ali em dissonância ao grupo que quer dizimar os sussurradores. No caso, eu acredito que vai ser Carol, Daryl e etc, pois matou uma pessoa muito próxima a eles, né? Muito próxima deles, no caso, o Henry. A Tara, justamente, é para deixar uma comunidade ali em ebulição, né? Uma comunidade com problemas, inclusive, de liderança. Ela identifica a Tara como líder, mata a Tara. A Enid gera ali o conflito pro Alden, pro Siddiq também. O Siddiq, porque era o professor dela, né? Ela era médica. Mais uma vez, se você é médico, enfermeiro em The Walking Dead, você vai morrer. E o Henry, como eu falei, traz ali o conflito para Carol e pro Rei Ezequiel, né? E uma cena muito forte, uma cena muito legal, que é, no caso, o Daryl segurando a Carol para que ela não veja, né? É a escolha de quebrar o que vinha nos quadrinhos. A gente achava, pelo menos eu achava, que o Henry teria vida longa na série, até para substituir o Carl, mas isso não vai acontecer. Quem vai substituir mesmo talvez seja a Judith. E aí essa cena do Henry morto, antes tem o Daryl não deixando a Carol ver aquilo dali, dizendo para olhar para mim. Os dois atuam juntos como uma maravilha, isso daí já não tem mais nem o que comentar. E finalmente, né, o episódio ele abre com um discurso e termina com um discurso, a feira termina com outro discurso, só que agora triste, só que agora bem triste, no caso do Siddiq, falando como que aconteceu a morte dos outros, né? Que eles morreram lutando. Então o recado que ele dá é que a gente continue lutando agora por eles, mais do que nunca por eles e algo e tal, né? Ele foi inclusive deixado vivo pela Alpha, fica danado com isso, porque ele foi deixado vivo, né? E nessa luta que teve, a gente entende como é que o Cowboy também morreu lá, porque os salteadores chegaram, e o DJ, né, os salteadores e o DJ chegaram ajudando, tentando ajudar e praticamente se levando à morte. Eles lutaram e esse é o recado que quer passar. Agora o Daryl vai cuidar da menina, porque ela fala, você não é capaz de cuidar dela, e ele diz, você vai ver. Então ele vai ter que cuidar da menina, coisa que deveria acontecer com o Henry. E ela sabe que a culpa é totalmente dela, então ela tem um grande conflito aí a lidar. O episódio termina, a única imagem que eu vou mostrar aqui, o episódio termina com esse plano holandês, já as estacas vazias. O plano holandês, né, perceba pela essa reta aí, esse horizonte torto. Então, a partir de agora, o Walking Dead está, mais uma vez, desconjuntado. Que seja a união, mas que seja a união para luta, para guerra, para porrada, que é o que vai vir a seguir. Então, o Walking Dead está, literalmente,
torto, né? O plano holandês, ele geralmente quer trazer isso. Um floquinho de neve cai sobre a moeda. Lembre-se que a moeda com H de Hilltop trazia a esperança. E o frio sobre a moeda é basicamente um frio sobre a esperança que estava por vir, né? E é assim que termina The Walking Dead, o Massacre das Estacas. Algumas escolhas corretas, como eu falei, e outras escolhas que um pouco duvidáveis. Eu preferia a Rosita, acho que teria um impacto muito grande, só que ao mesmo tempo todo mundo ficaria extremamente revoltado. Então, talvez a Angela Kang tenha escolhido corretamente ali em deixar algumas pessoas de fora. Então é isso, comenta aqui embaixo, me diz aí se você gostou ou não do episódio, se você concorda ou não comigo sobre essa relação aí da Rosita nas estacas e tudo mais. Então, se gostou do episódio, já sabe, joinha, se não, cara, dislike. Um beijo em todos, até o próximo vídeo e tchau.